Olá pessoal, vamos gravar o segundo vídeo do canal IDE G2P2, que dissemina conhecimento e possibilita mais investigação sobre os assuntos de infraestrutura de dados espaciais, geogovernança e políticas públicas. Hoje vamos fazer uma apresentação com o título A Geoinformação no Olhar da Infraestrutura de Dados Espaciais, a IDE, mostrando um pouco como a IDE ela disponibiliza a geoinformação para a sociedade. De que forma? Os tópicos da apresentação são geoinformação, o uso e a exploração da geoinformação, a infraestrutura de dados espaciais, que é a IDE, e algumas IDEs de países pelo mundo, para a gente mostrar um pouco alguns exemplos de IDE que já estão implementadas pelo mundo. E a gente começa com a seguinte pergunta: o que é a geoinformação? O que você entende sobre geoinformação? Nós vamos mostrar uma definição. A definição que está aqui na apresentação é toda a informação que esteja relacionada a uma componente espacial ou que seja passível de ser espacializada, permitindo o quê? Permitindo a sua localização. Então, essa é uma definição, tem outras definições, mas essa é uma definição mais geral sobre geoinformação. E qual o uso e aplicações dessa geoinformação? A gente tem como uso e aplicações dentro da pesquisa, da educação, planejamento e ordenamento do território, da segurança pública, onde a geoinformação ela está presente nessas temáticas para fazer análises, consultas, tomadas de decisão. Outros tipos de uso e aplicações elas são na defesa e inteligência, que seria nas áreas militares, na área de geomarketing, na área de energia e comunicações. Mais alguns usos e aplicações são os serviços de posicionamento e navegação, o gerenciamento de riscos a respostas e respostas a desastres, gerenciamento de recursos naturais. Então, esses são alguns exemplos de uso e aplicações da geoinformação. E aí, nesse momento que entra nessa organização, nessa padronização desses dados, seria a infraestrutura de dados espaciais, o conceito de IDE para poder resolver todo esse arranjo para disponibilizar de forma padronizada, de forma interoperável para a sociedade todo esse tipo de informação. E a gente entra na definição de infraestrutura de dados espaciais. A definição que a gente vai colocar é da diretiva SPIRE, que estabeleceu uma infraestrutura de informação geográfica na comunidade europeia, e ela apresenta da seguinte forma: são metadados, conjuntos e serviços de dados geográficos, serviços e tecnologias em rede, acordos em matéria de partilha, acesso e utilização, e mecanismos, processos e procedimentos de coordenação e acompanhamento estabelecidos, explorados ou disponibilizados nos termos da presente diretiva. Então, essa é uma definição de IDE que é muito utilizada. E quais são as componentes de uma IDE? As componentes de uma IDE são as seguintes: são os atores, que são os nós daquelas IDE que a gente chama, os dados e informações geográficas, que são fundamentais e muito importante, os metadados geoespaciais, os serviços web que são disponibilizados, a tecnologia, a parte tecnológica, para manter toda essa infraestrutura, normas e padrões, e a política
e arranjos institucionais que são fundamentais para garantir uma boa governança da infraestrutura de dados espaciais. Alguns serviços que vamos mostrar agora de uma IDE, que ficam disponibilizados de uma IDE, são o seguinte: tendo um olhar do usuário, nós temos o seguinte: o usuário busca o dado, pesquisa num catálogo de metadados, ele visualiza aquele dado e ele vai explorar o dado da forma como ele está procurando, do interesse dele. Ele vai processar esses dados, fazendo conversões, transformações, harmonização, integração de dados, e depois ele vai gerar dados a partir desses processamentos, elaborando mapas temáticos, construindo sistemas de informação geográfica, isso tudo acessando os serviços web da infraestrutura de dados espaciais, que está disponibilizando a geoinformação de forma padronizada e de forma interoperável. Agora a gente vai mostrar alguns exemplos de IDEs pelo mundo. Dos exemplos que a gente pegou, a gente tem um exemplo de Portugal, que junto com os Estados Unidos e o Canadá foram os precursores nesse conceito de IDE, nessa implementação de infraestrutura de dados espaciais no mundo. Tem uma iniciativa também da Colômbia, da Austrália e da Nova Zelândia, que é a ANSLIC, a Espanha, que também tem a sua infraestrutura de dados, Cuba, Chile, o Brasil, que instituiu a sua IDE em 2008, a Argentina, Peru e Cabo Verde e Uruguai. Então esses foram alguns exemplos, tem muito mais exemplos, muito mais IDE implementada pelo mundo. Aqui tem alguns links da infraestrutura de dados. Então esse foi a apresentação de hoje, o nosso vídeo, para poder mostrar essa importante definição, esse importante conceito que é sobre geoinformação e infraestrutura de dados espaciais. Vou aproveitar aqui e fazer um pedido para seguirem as nossas páginas, os nossos canais. O vídeo vai estar disponível no canal do YouTube, o link está aí, o link também está na bio do Instagram, a página do Facebook, também vocês podem seguir. E a ideia que a gente tem é de sempre disponibilizar um vídeo com esses assuntos que relacionam tanto a infraestrutura de dados espaciais, a geogovernança e políticas públicas. Então, em breve a gente vai ter mais vídeos e muito obrigado por mais esse vídeo.